Ao Senhor, meus irmãos. Queridos, por gentileza, pegue sua Bíblia. Primeira carta escrita por apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Quando os irmãos estão procurando, adorar a Deus pelo meu amigo José. Esse cabo é arretado, né, velho? Vem cá, eu chamo de Josi. O Josi. Acho que quebrei o protocolo, meu presidente do campo, mas ele é bem peculiar, autêntico e tem muita unção de Deus na vida. Está sem meia? Não, tem uma meiazinha ali escondida. Minha cara. É minha cara. Obrigado, viu? Pela compreensão, questão da agenda, tá? Deus abençoe. Paulo. Amém. Júnior, Deus abençoe, prazer revê-lo. Deus abençoe, viu? Queridos, 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo de número 19. Depois nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Vamos esperar todos, aguardar todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Após mim, vocês poderiam ler o mesmo versículo? Acho que vai estar no telão. Eu vou estar na tradução Revista Corrigida, mas eu gosto mais da Almeida, onde eu tenho um pensamento que Deus trouxe ao meu coração. Diz o texto: não estigais o Espírito. A igreja, por gentileza, 1, 2, 3. Não estigais o Espírito. A Almeida atualizada vai dizer: não apagueis. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 28, ao versículo de número 32. Nosso Deus honra e glória e louvor. Capítulo de número 24 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo de número 28, ao versículo de número 32. Eu vou ler do versículo 28 ao versículo 31 e desejo a participação da igreja no versículo de número 32, por favor. O Senhor tem algo para fazer aqui. Quem achou, diga graças a Deus. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como iam passar para longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. E acontecendo que, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, o partiu e os deu. Abrindo-lhes então os olhos, conheceram que era ele, e ele desapareceu diante deles. Versículo de número 32, a igreja, 1, 2, 3. Pode sentar, querido. Deus os abençoe de uma forma toda especial. Estava com meu coração voltado a esse tema durante o dia todo. A viagem foi um pouco longa. E na nossa insegurança, na nossa limitação intelectual, teológica, e até mesmo nas nossas complexidades emocionais, a gente entra em dúvida que pode nos levar também à dependência de Deus. Eu disse: Senhor, é essa a palavra mesmo? É isso que o Senhor tem para o seu povo hoje? E uma coisa que eu aprendi com um pastor muito antigo, muito maduro, que partiu para o Senhor com seus 83 anos e 73 anos de ministério, pastor Divino Gonçalves, ele dizia que o ministrante, quando ele não tem uma vida secularizada, mas uma vida espiritual, ele tem que estar percebendo o culto. Porque Deus começa a falar na primeira oração, na primeira palavra, no primeiro hino da harpa, na primeira palavra orada, cantada. E se os senhores e senhoras, eu acredito que entenderam isso, perceberam, o cantor Júnior ele expressou 3 coisas aqui nas suas canções: o Espírito Santo e a paixão de adorar. Aí o Senhor falou muito forte ao meu coração.
E a palavra que Deus trouxe ao meu coração para a cidade de hoje, de Arapuanga, e o povo que está aqui é essa: o milagre de não apagar a chama do Espírito Santo. A capítulo de número 6 da carta aos Efésios é o texto que eu quero utilizar de pensamento introdutório. Diz o texto que o apóstolo Paulo doutrina assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder e revesti-vos da sua autoridade. Depois tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Porque a vossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, desse mundo oculto, invisível. Então Paulo está dizendo que existe uma batalha invisível. Existe o que, queridos? Ela é invisível. Uma guerra, uma luta constante. E a primeira expressão bíblica, aqui tem mestres, não sei se devem concordar, mas é minha opinião. A primeira expressão que eu conheço na Bíblia acerca dessa batalha está lá no capítulo número 3 do livro de Gênesis, versículo de número 15, que alguns dizem que é a primeira profecia messiânica, e eu concordo. Depois da queda do homem, que o homem vai sair da condição da dispensação da inocência e entra na dispensação da consciência, o Senhor traz juízos sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente, que outrora nós entendemos que era possuído por Satanás. E a Bíblia nos diz que o Senhor diz: olha, da descendência da mulher sairá um que pisarás a tua cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E nesse versículo vai dizer: haverá inimizade entre a descendência da mulher e entre a tua descendência. Passa-se os anos, e dos 39 livros do Velho Testamento e dos 27 livros do Novo Testamento, sempre vamos entender que existe uma entidade oculta que influencia o comportamento de nações para serem inimigas de Israel. E existe uma entidade oculta para sempre influenciar homens de Deus a profanar o que é santo e perderem a promessa. Pastor, o que o senhor quer pregar? Existe neste lugar hoje, neste ambiente, essa batalha se manifesta. E o maior objetivo dessa batalha é que a igreja presente, ministério presente, e a igreja brasileira perca a autoridade dessa batalha espiritual. Porque uma igreja apagada, uma igreja sem vida, uma igreja sem fogo, um ministério sem fogo, louvores sem fogo, pregação sem fogo, ministério sem fogo não pode enfrentar as trevas. Você que veio buscar, entenda, hoje não tem chave de ouro, hoje não tem porta aberta, hoje tem um alerta. O diabo existe e ele está atacando mentes, almas. Ele está em oculto no mundo invisível, mas ele usa coisas naturais, comportamentos, para abater o seu mente, sua alma, para abater o seu espírito e apagar seu fogo. Mas debaixo do sangue de Cristo eu vim profetizar nessa santa tribuna. Poder de Deus para mim e para você. Quem acredita nisso aqui? E a Bíblia, ela é um livro de regras, de encaixes e de autoridades. Quero sua atenção, por favor. Se lermos as 12 ou 13 cartas que Paulo escreve, ele vai tratar sobre essa batalha, mas não com tanto detalhe quando ele trabalha na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios ele vai dizer bem claro: a fonte do nosso poder, a identidade do nosso poder e o estar pronto a possuir este poder. E ele diz a causa porque devemos ter essa fonte de poder, essa identidade de poder e essa autoridade de poder. Existe uma guerra. E ele diz: tomai, pois, posse. Ou seja, temos o direito, mas tem muito crente que não toma posse. Por quê? Ele diz: revestível dessa armadura para que possa resistir o dia mau. Não está dizendo evitar, correr. Todo crente, um dia na vida, vai se deparar com as trevas. Todo crente, um dia, vai ter que enfrentar seu dia mau. E ele diz: vai ter que passar, vai ter que enfrentar.
E só pode resistir se tiver revestido de poder. E revestido de poder para permanecer firme. E fazer a vontade de Deus. Vou abrir um leque. Existe uma batalha espiritual no oculto, a causa. Mas as consequências dessa batalha é filho desobediente, drogas, divórcio, depressão, pluralidade de ansiedade, opressão, pesadelos, sonos, falta de sono, falta de qualidade de vida. Menino de 16 anos, com comportamentos cognitivos destrutivos, doença psicossomática se multiplicando em crianças. Vivemos uma era e uma pós-modernidade, uma pós-verdade da geração mais doente emocionalmente. Está se levantando oportunistas de uma necessidade, mas não profetas de um propósito. Porque falar de depressão e de tristeza, tudo bem, temos 5 linhas na área da psicologia e da psicanálise para poder abordar. Somos lotados de coaches. Posso ter a parte terapêutica, é necessário. Mas a batalha de Deus e a batalha espiritual não se vende com Freud, Jung, Lacan. Tem que se vencer no poder da igreja, que é o fogo do Espírito. Está na hora da nossa saída, sair da área racional e voltar para aquilo que está escrito. Ficar em Jerusalém até que do alto. Alguém pegou? Até que do alto. Até que do alto. Até que do alto. Até que do alto sejam revestidos de Spiu Elohia Hanawa Salma. E o Espírito do Senhor grita algo na minha alma aqui, eu tenho que expressar, e eu estou no pensamento introdutório, já vou entrar no raciocínio do texto. Quanto mais temos poder de homens, menos se manifesta o poder de Deus. Quanto mais poder de Deus, menos poder dos homens. Aí o Espírito, com todo o temor da minha alma, manda perguntar nessa tribuna: qual é o poder que a igreja brasileira está buscando? Porque se a igreja está apática, está faltando de lá. Se você vai sair deste culto da mesma maneira que você entrou, está faltando de lá. Se você vai ficar do mesmo jeito que você entrou, está faltando de lá. Aí eu já quero quebrar um paradigma e rasgar o verbo. A forma que você vai sair deste culto não é responsabilidade minha, não. Nem do pastor, nem do cantor. É a forma que você apresenta seu culto. E a forma que você apresenta seu culto vai ser representado como você vai sair daqui. Quem assiste, sai assistindo. Quem senta para observar, sai observando. Mas quem veio entregar e quem quer receber, já está recebendo da parte de Deus há muito tempo aí. Aí fora, tem alguém? Aleluia! Aí eu sempre fui curioso. Claro que todo cearense com a geometria craniana avantajada, a gente quer ocupar com algum espaço. Por que especificamente na Epístola de Efésios? Por que não em Tessalonicenses? Por que não a carta aos Romanos? Porque Lucas, o médico amado, os irmãos aqui gostam de Bíblia, eu acredito nisso. Ele narra a história da igreja. E ele conta no capítulo 19 de Atos Apóstolos, e Lucas é o único não-judeu que escreve o Novo Testamento, ele vai dizer bem claro, que Paulo chega na cidade de Éfeso, e a igreja visível, que é a instituição, a manifestação dos homens, está lá. A igreja invisível é os irmãos em segredo com Deus. E a Bíblia nos diz que ninguém aceita Jesus, pega a visão, pregador, pastor, obreiro. A igreja estava na cidade de Éfeso, mas havia um principado chamado Diana, havia um comércio da fé de Diana, e havia um secretismo religioso e uma legalidade comportamental daquela cultura.
Porque aonde existe um principado diabólico, aí ele influencia o indivíduo e o coletivo. Vou te explicar. Quando você vai para uma cidade pecaminosa, o comportamento pecaminoso tem na classe alta, tem na classe média e tem na classe baixa. Porque ele está no céu, ele rege ali. E lá na igreja, na cidade de Éfeso, tinha crente, pega a revelação. Mas ninguém aceitava Jesus. Tinha crente, ninguém expulsava demônio. Tinha crente, não havia cura. Tinha culto, mas nada acontecia. Qual foi a última vez, obreiro, membro batizado na igreja pentecostal, que você viu milagre no culto que você apresentou? Eu venho de uma geração, sou novo, mais ou menos, que a gente ia para o congresso não buscar avivamento. A gente fazia o congresso para agradecer o avivamento que tinha. Vai estreitar. E a Bíblia diz que Paulo chega, e quando ele chega, apóstolo Paulo diz assim: cadê os crentes? Está lá os crentes. Mas nada muda na cultura, nada muda nos ares e nada muda dos homens. Pega a visão. Ele disse: e aí, vocês conheceram o batismo? Qual é o batismo? Eu conheço o batismo de João, um batismo cerimonial. Ou seja, ele encontra uma igreja religiosa, ritualista, tradicionalista, mas sem prazer de adorar e viver. Frequenta, mas não tem do céu. Tem Bíblia, mas não tem do céu. Senta, mas não tem do céu. Oferta, mas não tem do céu. Aí Paulo diz: olha, o que mais dói na minha alma, olhe para cá, presta atenção. O que mais dói é que o texto diz que Paulo pergunta aos crentes: conheceis o Espírito Santo? Vou repetir: conheceis o Espírito Santo? E sabe o que os discípulos disseram? O que é isso? Aí Paulo diz: desce. Ninguém recebe com o peito aberto e o nariz empinado. Tem que descer. Eles descem. Paulo coloca a mão. Eu estou sentindo Jesus aqui. E quando ele coloca, eles são batizados com o Espírito Santo. E o texto diz: e falam em novas línguas. Aí, meu irmão, e o texto diz que depois disso começa a ter milagres, curas, poder de Deus se manifesta. Os sinais acontecem que até os necromantes, os feiticeiros, colocavam os livros dos pés dos apóstolos e queriam Jesus. Pergunta do Espírito Santo para mim e para a senhora e para o senhor: os seus vizinhos querem o Jesus que você está apresentando? Você é um instrumento que está atraindo pessoas para Jesus, ou você é um instrumento que está afastando as pessoas de Jesus? Depois do culto tente me refutar, que a gente bate um boca bem legal. Mas o texto diz que tem alguém que pensa por frequentar um templo, ele tem autoridade. Por ser filho de um religioso, ele pensa que tem autoridade. Por ter um cargo dentro da instituição, ele pensa que tem autoridade. O texto diz que os filhos dos sacerdotes se achavam exorcistas profissionais e foram expulsar a entidade de um homem. Eita, estou sentindo Jesus na cara. E quando chegaram para expulsar, disseram: nós te excomungamos em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio debochado olha para os cabas: olha, eu sei. Oxe. Chegaram com seus títulos, com a sua arrogância, a sua meritocracia religiosa. Chegou lá e o demônio olhou: tá. Eu sei quem é Jesus e conheço quem é Paulo. E vós quem são? Crente cheio de autoridade, ele é conhecido no céu, mas também é conhecido nas trevas. Alguém pegou? Estou na Assembleia de Deus? Estou? Tem certeza que eu estou na Assembleia de Deus? Essa é uma igreja pentecostal? Quem ainda é continuista? Tem certeza? Eu estou duvidando. O
que você quer dizer com isso, irmão? A igreja de Jesus começou o seu querigma, foi no fogo. Estavam todos reunidos no mesmo? Vamos, irmão. Estavam reunidos no mesmo? E de repente ouviu um som. Ué, então quer dizer que no dia do Pentecostes foi um culto silencioso. Foi um culto que se adapta à minha personalidade, à minha opinião, ao meu temperamento. Dá para imaginar como é que foi o som? E o texto diz no original: um som explosivo do céu. Ouviu-se o som. E de repente todos foram cheios. E viram línguas como repartidas de fogo. Avivamento tem som. Avivamento tem visão. Avivamento tem conteúdo. Avivamento vem do céu. É o barulho do céu e a visão do céu. Não está sentindo? O problema não é meu, é o seu culto. Não está recebendo? O problema não é meu, é o seu culto. Ei, se todos estiverem reunidos no mesmo propósito, se todos estiverem reunidos para receber do alto, ei, eu vou ser o primeiro. Cadê o segundo que vai se encher hoje? Cadê o segundo? Me dê um sinal aí, cadê você? Ei! A malachurra é fácil. Pastor, qual é a sua mensagem? Já lhe dou o tema. Me permita se estender mais 40 minutos. Aquela igreja experimentou aquele poder, sim ou não? Aquela igreja experimentou a consequência desse poder, sim ou não? Sim. Mas o maior perigo de apagar o fogo do Espírito em uma igreja, se os senhores quiserem prestar atenção e anotar, seria bom. Primeiro, profanação. Deus não habita em um altar profano. Pecados ocultos, prostituição ocultas, idolatria sexual, luxúria sexual, mentira, suborno, agiotagem, tudo aquilo que não convém com a sã doutrina é fogo estranho, é profanação. E quem traz profanação ao culto, ao púlpito, é falso profeta. E falso profeta sempre fala tudo que o povo quer ouvir. Falso profeta nunca ensina a verdade para o povo não ser liberto. Falso profeta nunca fala do evangelho, fala de si. E eu vou rasgar o verbo. Falso profeta, o comportamento dele não condiz com a verdade que é pregada no evangelho. Então o Senhor está me tomando. Vamos parar de seguir talentos de YouTube e vou começar a seguir homens de Deus através da palavra, que é a melhor coisa que você faz. Saiba da casa dele, saiba onde ele congrega, saiba da história dele, saiba onde ele ceiou, onde ele ceiou a última vez. Que a batalha espiritual, o primeiro passo é enganar, e depois de enganar, se introduzir, depois de se introduzir, desconstruir por dentro. Posso continuar? Tem alguém aí? Profanação apaga. Segundo, divisão. Ei, briga de ego. Quem é mais poderoso na igreja? Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Eu sou de apóstolo Paulo. Eu sou só de Jesus. Não, eu não aceito um culto se não for barulhento igual de Apolo. Não tem fogo. Eu não aceito um culto se não for de Cefas, tradicional. Tem que falar de cortar cabelo e aquilo outro. Não, senão eu não aceito. Ah, não, então tem que ser de apóstolo Paulo, teologicamente profundo. Então eu diz assim, eu não congrego em lugar nenhum, só de Jesus. A unção não vem do louvor, a unção vem da unidade. E a Bíblia nos diz, Deus tem uma palavra para essa igreja, Deus tem uma palavra para esse ministério. Alemanda, calaçume. Com bom e com suave é... Ah, meu irmão, você comeu hoje, vamos lá. Com bom e com suave é... Vivam! Em briga, em divisão, em murmuração, reclamação, um derrubando o outro no ministério, outro dizendo que é isso que é, vai trazer unção, culto pesado, a gente vai pregar, a gente vai cantar, né, Júlio? E chega numa igreja pesada e quer botar a responsabilidade de nós. Não, meu irmão, só se enche de fogo onde tem azeite. A pregação vem com fogo, mas quem tem que ter azeite é a igreja. E uma igreja dividida não tem azeite. Quem me ajuda a adorar aqui? Se Deus está falando aqui, alguém vai adorar comigo aqui. Ei!
Profanação apaga. Divisão apaga. Agora, a secularização da fé, a normalização da fé, a fé natural. Posso continuar? Vou lá. Vou continuar. Vou fazer um teatrozinho aqui. A falta de percepção espiritual traz a cegueira da presença. A presença está, mas ele não enxerga, ele não sente, ele não percebe. Lá vem 2 discípulos saindo de Jerusalém para Emaús. Uns dizem 8, outros dizem 12, outros dizem 16 quilômetros. Não entrarei no mérito, só vou dizer que existe um caminho. Existe o que, irmãos? E todo caminho tem um quê? Começo e fim. Então vamos falar nesse caminho de Emaús, o processo do reavivamento. Repita comigo, o processo. Vamos lá mais uma vez, diafragma, oxigenação, vamos lá. O processo do reavivamento. Porque se eles já eram discípulos, já tinham andado com Jesus, sim ou não? Se eles eram discípulos, já tinham visto a glória de Jesus, sim ou não? Se eles andaram com Jesus, viram a autoridade de Jesus, sim ou não? Sim. Mas por quê? Vem comigo. Que no versículo de número 14, eles estão falando num caminho, pastor Júnior. E o que eles estavam falando, não tinha vida, não tinha alegria. Por quê? A Bíblia nos diz que eles falavam não sobre vitórias, falavam sobre as suas frustrações, sobre as suas expectativas humanas. E eu quero te desafiar a pensar comigo. De repente tem homens pescadores comuns, artesanais, vida simples, comum. Aí de repente Jesus olha para aqueles homens, não procura na família de Caifás, não procura no imperador Pilatos, não procura em Herodes, ele procura em homens comuns e simples. Acorde, por favor. E ele chama para o santo ministério homens simples e comum. De repente eles saem de um cenário de pesca artesanal para andar com Jesus e ver Jesus curando enfermo. Diga glória se você crê. Curando cego, sim ou não? Levantando coxo, se você crê, diga glória. Expulsando demônios, sim ou não? E eles começam a ver algo que durante 400 anos não tinha, de Malaquias a Mateus. E de repente pescadores experientes estão em um barco que está atravessando, e de repente um mar da Galileia, que é um lago, mas as manifestações climáticas são tão absurdas que tem manifestações climáticas como se fossem marítimas, e batem no barco, um das grandes, soprado pelo vento. Aí Jesus acorda, olha para o vento, eita irmão, diz: cala a boca, mar, quieta, quietou. Ele volta a dormir, e um olha para o outro e diz: rapaz, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles viram autoridade ou não? Estou perguntando, viram autoridade ou não? E o mais forte, eles viram a autoridade e viveram. Porque Jesus chama os 12, depois chama os 70, e quando os 70 volta, Senhor. Posso continuar a mensagem, irmãos? Sim ou não? Aí quando eles voltam alegres demais da conta, senhor. Jesus, as pessoas nos respeitam. A gente está expulsando demônio, está curando enfermo. A gente tem autor e... Aí Jesus volta, olha para eles: ei, se alegre com essas coisas, mas se alegre acima de tudo, porque o vosso nome... Vou tirar o microfone que eu acho que não está ouvindo. Que o vosso nome está escrito... Aí Jesus disse: olha, Satanás eu vi cair do céu. Ele viu glória, ele andou em pedras afogueadas, mas se exaltou e caiu. Se vi
Quando tudo a exaltação é fácil, o desafio hoje é depois da cruz permanecer avivado. Não entendi, pastor, deixa eu ser mais claro. Eles viveram coisas gloriosas, sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus iludiu eles. Jesus avisou que passaria pela cruz. O mal de uma geração que quer poder e quer autoridade é que eles querem chegar logo no Pentecoste sem passar pela cruz. Não tem Pentecoste antes da cruz. Cruz é crucificar o ego, a vida adulta, a vida mentirosa, a vida da bebida, a vida da profanação. É crucificar a vaidade, é colocar lá. Só recebe do céu quando menos estiver na terra. Só é cheio de Deus que dá menos cheio de você. Sabe esse sono, sabe essa opressão? É Satanás tentando roubar a palavra do seu coração. Comece a repreender aí, porque Jesus tem milagre para você hoje aqui. Entra na guerra, meu filho, entra na guerra, entra na guerra. Agora vem. Eles estão aqui e de repente eles saem de uma festa, Jesus entrando em Jerusalém, e a multidão gritando: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E a mesma multidão depois de estar: crucifica, solta Barrabás. A geração cristã que quer ser pentecostal e continuar sendo do mimimi, que não gosta de ouvir não, que não gosta de ouvir mensagens exortativas, vai estar no caminho de Emaús, murmurando, reclamando, sem sentir Jesus, sem ver Jesus. Quem é psicólogo, pedagogo sabe, um não faz bem a criança. Vou repetir, um não faz bem a criança. A frustração faz a criança ser grata. A frustração faz a criança crescer. O mal da geração pós-moderna, da geração dos coaches, que você quer ser campeão, mas não quer ser servo, que você quer vencer, mas não quer batalhar, que você quer sorrir, mas não quer chorar. Mas para quem quer autoridade tem que pagar o preço. Para quem quer Pentecoste tem que passar pela cruz. Eu vou repetir até alguém adorar aí. Para ter Pentecoste tem que ter cruz. Aí 10 levantaram a mão. Para quem quer Pentecoste tem que passar pela cruz. Cadê a geração da mensagem da cruz? Levante as mãos e me ajude a adorar. Cadê você? Ai, vou devagar. Olha o que o Senhor está dizendo para os senhores e senhoras, irmãs. Qual é o vocabulário que você está tendo? Qual é o tipo de palavra que no caminho você está falando? Porque o que você fala é o que está dentro do seu coração. E a Bíblia nos diz que aqueles que andaram 3 anos e meio com Jesus, vem cá, pastor Paulo, estão num caminho. Estão aonde, irmãos? Aonde, irmãos? Falando entre eles, mas não de milagre, não de vitória, mas de lamentação e de murmuração. Desculpe, pastor, mas eu preciso falar. Como é que você quer milagre se você só fala da derrota? Alguém pegou. Como que você quer vitória se você só fala do que você perdeu? Como é que você fala de algo que vai acontecer se só fala do que você perdeu? Está na hora de levantar a tua cabeça e voltar ao teu primeiro amor e dizer: eu preciso mais de Deus. Quem pode levantar as 2 mãos aos céus comigo? Pode levantar as 2 mãos aos céus comigo e dizer: Senhor, incendeia meu coração nesta noite. Quem pode dizer isso? Eu vou tirar o microfone aqui. Quem pode levantar as 2 mãos e adorar o Senhor comigo? Ei! Eu quero perguntar aos senhores e senhoras, porque eu nunca subestimo quem me escuta. Tem pessoas inteligentes aqui. O que que leva homens discípulos a andarem com Jesus e de repente estarem falando de derrotas no caminho? Qual a razão? Pare de viver em prol do que você perdeu e pare de viver em prol do que você não teve e comece a celebrar o que Deus tem te dado. Mas o que é lindo de Jesus, amado pastor, que mesmo eles falando,
caminhando. Eles estão falando, mas está caminhando. Eles não têm visão, mas está caminhando. Eles não estão sentindo a presença, mas estão. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima. E o que diz? E eles não o reconheceram. Como é que alguém andou com alguém por 3 anos e meio? Ah, mas o corpo dele já estava glorioso. Mas se estava glorioso, estavam vendo igual no Monte da Transfiguração. Ali era uma identidade de Cristo para aqueles que eram íntimos. Mas quem é movido pelo que é natural, eita, deu quentinho do céu, sempre estará cego para o que é espiritual. Não, vou repetir. Quem é escravo das suas frustrações e quem é resultado das suas dores, sempre estará cego para aquilo que Jesus está fazendo. Agora, já tem gente que está doido para ir embora. Te convido, pode ir. Não está sentindo, não está percebendo e não está vendo. Mas tem gente que vem nesta noite para dizer: Senhor, aquece meu coração. Eu quero mais poder da tua presença nessa noite. Tem 2 comigo? Ei, vamos lá. Eles começaram o processo, pastor Paulo, no começo falando de derrota. Eles andaram no caminho sem perceber a presença. Mas a Bíblia nos diz que, vamos ser sinceros, a gente não passa 24 horas falando línguas estranhas. Tem hora que a gente vai se deparar com a nossa realidade. Uma sarça simples, comum e seca. Alguém pegou? Moisés chega e veio uma sarça. Mas ele passou por aquele caminho por 40 anos. Eram as mesmas coisas comuns, é a mesma vida comum, e era uma sarça comum. Mas um dia mudou, porque algo que era comum, algo que era simples. Religioso vai sair do mesmo jeito, com cara de delegado, reclamando, murmurando. Mas quem é adorador já está recebendo. Eu não vim aqui para você me aprovar, não. Eu vim lhe dizer: se a sua lamparina estiver apagada, quando Jesus voltar, você fica. Você pode ser virgem, pode ter 50 anos de fé, mas se estiver apagado, não vai subir, não, meu irmão. Cadê os adoradores desse negócio aqui? Aleluia! E diz o texto que Moisés se aproxima, e a frase é essa: a sarça tinha fogo, mas ela não queimava, e o fogo não se... Há uma diferença entre queimar e arder. Arder é o fogo permanente na brasa, para estar assando o que precisa assar. Queimar, o fogo vem de uma vez, mas não se mantém. O desafio dessa geração não é isso aqui. O desafio dessa geração é isso aqui. Pegou não? Há uma diferença entre intensidade e constância. Porque tem gente que só é crente uma vez por ano, só na semana dos milagres aqui. Vem, assiste e pensa que vai usar Jesus como um chaveirinho. Eu vou ser crente 7 dias, depois eu vou para a minha vida profana. Desculpe, eu vou embora amanhã mesmo. Tem céu e inferno, viu? O que você faz no seu presente vai determinar o futuro que você vai viver. Decida hoje, filho de crente desviado, céu ou inferno, porque as tuas escolhas vão decidir para onde você vai. E hoje é o dia, porque você não sabe se vai estar vivo amanhã. O dia é hoje, o momento é agora. Quem pode entrar na guerra comigo aqui? Quem pode entrar na batalha comigo aqui? Já vou concluir. Alamante. E ele vai dizer bem claro: pastor, está dura a mensagem. O seu dinheiro compra carro, mas não compra a salvação. O seu título convence a vaidade dos homens, mas não garante arrebatamento. Que você tenha lá fora, aqui nós não somos nada. O maior que é Jesus. E prepara, porque essa semana será de peia. Está na hora de gente se consertar e criar vergonha.
Viu a pandemia, viu morte, viu depressão, viu tanta coisa, e ainda está andando de qualquer maneira, rapaz. Está na hora de tomar vergonha. Eita, pastor, que pastor ignorante. Sou não. Isso é autoridade para dizer para alguém: Deus não se engana, meu filho, Deus não se engana. Ei. As pessoas que frequentam essa festa têm que voltar a ter temor. E o Senhor Deus dará um sinal entre vida e morte. Essa semana haverá um sinal para vocês entenderem que você não pode tocar naquilo que é santo. Não respeite a mim, mas respeite a palavra que está sendo pregada, porque é o Senhor que está falando aqui. Se tem adorador aqui, me ajude a adorar. Eu vou até olhar para essa tribuna agora. Cadê vocês? Cadê vocês? Vieram assistir ou vieram participar? Cala, chama. O microfone está na mão, é pentecostal. O microfone está na mão, adora. O microfone está na mão. Ei, holofote da autoridade não, meu filho. É o som, cadê? Quem quer mais fogo de Deus aí? Quem quer mais fogo de Deus aí? Podemos ser simples. Podemos ser só uma sarça. Mas o que habita em nós é divino. Alguém pegou a revelação? Por que Jesus não desistiu daqueles que estavam falando, reclamando, frustrados e não percebiam a presença? Porque o fogo divino não escolheu a melhor sarça. O fogo divino vem para quem é simples e comum. Você não é divino. Mas aí eu vou falar algo e todo crente raiz vai entender. Eu vou para o Pai. Mas não vos deixarei. Rogarei ao Pai que vos dê outro. A gente vai até meia-noite desse jeito. Outro. E que esteja convosco só na festa dos milagres. Que esteja convosco só no dia do microfone. Que esteja convosco só nos dias bons. É isso? Eita, irmão. Os teus amigos vão querer estar com você no dia bom, mas no dia da guerra, no dia do mal, no dia da doença, no dia da dor, no dia da perda, no dia do caminho de Emaús, é aquele que diz assim: eu intercedo por você por gemidos inexprimíveis. Quando te esquecer, eu não te esqueci. Quando não acreditar em você, eu acreditei. Meu Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor. Quem me ajuda a adorar? Eita, eu preciso. Vem cá, meu irmão, vem cá, meu irmão. Tem um moço de camisa azul e barba ali, de óculos. Tá me vendo, meu filho? Vem aqui perto de mim. Vocês estão assustados por quê? Não lhe conheço, meu filho. Mas o meu Deus diz assim: para ele estar aqui e para ele vir aqui, ele enfrentou muitas críticas. Eita. E eu disse: Jesus, por que ele está vindo? Porque existem umas correntes espirituais que tenta amarrar a vida emocional dele para abalar a vida espiritual dele. Esse moço é um milagre, porque uma doença emocional levaria ele a tirar a vida e dizer que não é mais viver. Mas quando esse homem te abraçar, o Senhor te diz o sinal que tu pediu a ele. O Deus vivo nunca esqueceu de você. Abrace ele. Quem pode sentir a presença de Deus aqui? Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu adorava. Quem vai ser incendiado no caminho de Emaús aqui? Quem vai ser incendiado? Ei, só entende. Halamaya Shia Habawe Kababalabala Shurabana Kandala Ruete Hamana Shia Harabata Kalatoria Varia. Ei! Fogo! 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 Incendeia! Incendeia! Meu Deus. Geralmente quem está nas coisas da liturgia de ordem técnica tem que ser uma pessoa muito racional, muito impessoal. E muitas vezes a gente nem se torna espiritual porque é muita funcionalidade.
Mas tem água acontecendo lá dentro daquela cabine de som. E eu vou rasgar o verbo, pastor. E aí os pastores não vão pular, porque eu sou itinerante, mas também sou pastor. Eu dirijo igreja desde os meus 19 anos. Assumi uma regional, 16 igrejas, e só no meu púlpito tem 24 pastores. E prego fora. E tem uma coisa que me incomoda. É que tem pastor que pensa que esse púlpito é o terceiro céu. Não chora mais. Quando era diácono, quando era membro, era quebrantado, adorava, glorificava. Uma das classes mais difíceis de pregar, e vou rasgar o verbo porque eu prego em convenção há 18 anos. E a escola bíblica de obreiros. Ô classe difícil. Cuidado. Laodiceia não foi vomitada porque era profana ou porque era idólatra, é porque ela era indiferente. A arrogância te reprova, pastor. A tua falta de espiritualidade está ligada ao seu temperamento e ao seu orgulho. Eita, mas não pode falar assim, menino. Não sou menino, sou casado há 21 anos, sou pastor de 4 gerações, consagrei, foi 4 gerações de pastores. Eu tenho teoria e tenho prática. Quer se medir os outros? Está apagado, frio. A igreja de Éfeso, a igreja de Efésios, era teologicamente profunda, sim ou não? Foi elogiada pelo Senhor? Foi. Mas, olhe, tu rejeitou os nicolaítas, tu é ortodoxamente fidedigna, tu é tradicionalmente perfeita, tu tem obra, mas eu tenho algo contra ti. Deixasse o seu. Por que essa exortação está lá? Lembra da introdução? No fogo começou, e no fogo tem que permanecer. Não entendeu? Culto de ensino, que eu sou pastor, culto de ensino. São quase 500 pessoas. Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta. Escola bíblica dominical, tem pessoas endemoniadas entrando e sendo libertas pelo poder da verdade. Qual foi a última vez, pastor, que tu deu uma doutrina que teve fogo na tua igreja? Qual foi a última vez que tu ensinou e o povo caiu? Não, pô, vamos parar de pagar para pregador avivar a nossa igreja, e vamos começar a gente a ser avivado, que o resto começa. Alguém está aí? Quem concorda com essa verdade aqui? Levante as mãos comigo, pelo amor de Deus, e adore Jesus. A gente deixa a família, enfrenta estrada, solidão de hotel, opressão, depressão, para a gente melhor que a gente quer se entregar aqui. E os companheiros de ministério, que deveriam sentir a mesma coisa que a gente sente. Como é que você quer que eu interprete isso? É os discípulos no caminho. Não era membro comum não, pastor. Era discípulo. Falavam demais, glorificavam de menos, sentia de menos e percebia de menos. Mas ainda, na explosão de milagres, eu creio, ainda existe um pastor, um ministro, uma irmã, um obreiro, que vai dizer: Senhor, eu não quero sair daqui apagado. Incendeia. Se tiver 2, o primeiro sou eu. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Ali, a terceiro, cadê? Ei, Shida, Rabamba, pegou. Alguém está recebendo aí? Não vai lá. Chama a Baueshina, Kalaeda Etama. Senhor, tu me tirou do leito da morte. Senhor, tu cancelou o funeral, mas eu estou na tua casa.
E o meu coração está entristecido, porque eu estou vendo o teu povo frio. Senhor, aviva a tua obra como no passado. O Senhor te diz: homem, eu ouvi, tu acordado às 3h45 da manhã, dizendo: Senhor, não me leva antes de eu ver o avivamento da minha casa e da tua casa. O Senhor te diz: eu te acrescento dias, porque tu verás o avivamento desta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Cadê a geração do avivamento? Cadê a geração do avivamento? Cadê a geração que vai incendiar neste lugar? Deixa eu ouvir você! Preciso encerrar agora. Sexta-feira o pastor Angelino falou para mim ali: eu não fui ao médico ainda, porque eu estou crendo que eu serei curado na explosão de milagres. Aí tem gente que fica dizendo assim no coração: se é Deus, tem que vir falar comigo. Tu não paga minhas contas, tu não me salvou, tu não me libertou, e quem me sustenta é o Senhor. Eu vou estar mais preocupado com a tua opinião ou com a opinião daquele que me chamou? A gente manipula homens, mas o Espírito Santo não. Eu não sei se todos estão percebendo, mas essa casa precisa de um grande avivamento, e começa agora, diz o Senhor dos Exércitos. E não... O Senhor está me mostrando seres angelicais no nosso meio. E esses seres têm armaduras na mão. Eu digo: Jesus, o que é isso? Diga aos meus servos que é tempo de guerra. E se eles acreditarem, é hoje que eu vou revestir eles de uma nova armadura. Quem toma posse, recebe agora aí. Adora! Sai! Eu encerro. Não deixe a profanação. Não deixe o secularismo, a naturalidade, a meritocracia religiosa. Mas mesmo falando, é a conclusão. Mesmo sem ver. Mesmo sem sentir. É lindo, né, Júnior? Que o texto diz que eles estão caminhando. Tem gente que até agora não viu, não sentiu, mas não desistiu. Está no processo. E quando Deus nos acha caminhando no processo, eu já desisti de obreiro, e apóstolo Paulo também desistiu de obreiro, mas Deus não desistiu deles. Vamos rasgar o verbo. Chega Paulo para Barnabé: eu não quero mais esse rapaz como João Marcos, porque ele é frio, apático, e ele foi pego, a gente chama da procrastinação. Mas lá no final, quando Paulo está preso, quem ele mandou chamar? Isso que é o lindo do fogo divino que habita em sarça. Não entendeu? Vamos lá. Jesus se aproxima deles. 9:15. Chega perto e pergunta: o que é que vocês estão falando no meio do caminho? Primeira coisa que Jesus faz: posso? Para incendiar o que está quase apagado. Aí eu vou gritar: ainda há esperança.
para a cana ferida e o pavio. Alguém sabe o que é isso? Quem já viveu de lamparina aqui? Eu já. Falta o querosene, mas ainda fica um pouquinho ali fumaçando. Por quê? Ainda tem um pouquinho de querosene. Ainda tem um pouquinho de... Mesmo doendo, mesmo frustrados, eles estão caminhando. Tem gente... que tinha todas as razões, todas as justificativas humanas para ficar em casa hoje, porque tem tempo que ele não vê, tem tempo que ele não sente, mas se desafiou. E eu quero lhe dizer baixinho: Jesus se aproxima de você, mesmo sem você perceber. Jesus quer te ouvir, mesmo que ninguém queira te ouvir. Alguém entendeu? E no final Jesus vai dizer: eles falaram. Agora Jesus, agora eu vou falar. Nécios, tardio em crer, loucos, porque deixaram de acreditar. E a Bíblia nos diz que eles começaram o processo falando do que perdeu, sem sentir, sem ver. Mas na metade era Jesus que estava falando. Quem gosta de Bíblia já entendeu. E a Bíblia diz que Jesus foi falando, não do reino dos homens, não das terapias, não dos governos humanos, não das políticas humanas. Jesus foi falando da... Tem dia que a gente precisa ser evangelizado de novo. E o melhor evangelizador que é o Espírito Santo. Tem dia que não vai ter amigo, que não vai ter ninguém, vai ser o próprio Espírito Santo. Eita Jesus. Peça para essa moça olhar para mim. Aleluia. Vem cá, irmãzinha. É a senhora. Tenha medo não. Tem dia que a gente quer receber porque a gente está desesperado. Não porque perdemos a esperança, porque a gente necessita de um milagre. Mas a Bíblia nos diz que Deus só mudou a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. Quando a gente, mesmo na dor, começa a orar pelos outros, aí Jesus nos tira da balança do cativeiro. A senhora está num processo muito delicado, mas Jesus mandou te dizer publicamente: em nenhum momento ele te abandonou. E a senhora vai orar para aquela criança. Ela manda, ela churama, porque o adversário tem tentado roubar a espiritualidade dessa moça. Porque quando os ímpios falam da gente é uma coisa, mas quando é os próprios crentes que nos machucam é outra coisa. Mas o Senhor te diz: aquietai-vos, sabeis que Deus é Deus. Hoje Ele vai renovar o seu primeiro amor. Ministre sobre ela, ore sobre ela, se coloque em pé, igreja. Deixa eu concluir você em pé. E quem é raiz vai entender essa frase. Quando Jesus fala da palavra com eles, olhe para mim. Quando a palavra é aberta, as minhas palavras são anuladas. Alguém está ouvindo? Então, feche mais a internet, feche mais a televisão e abra mais. Pare de contaminar sua alma com a pluralidade pessimista que há no mundo. Volte para. Posso? E a Bíblia diz que Jesus foi falando com eles. E quando foram isso, está melhorando. Chegando no final do caminho. Já vou orar, irmãos. Alô? Tem alguém aí? Chegando no final do processo. Sim ou não? Jesus fez menção de passar à frente. Preste atenção, irmãos. Se liga no mistério. Acho que o Júnior vai entender. Aleluia. Cadê ele? Eis-me aqui. Segura ele. Já vocês entram quando eu der o sinal.
Jesus faz menção de passar, sim ou não? E o que foi que aqueles que começaram no processo, falando, reclamando, sem perceber, sem ver, disseram para Jesus? Alguém lembra? Não passa não, já se faz tarde, fica, porque tu és o nosso companheiro. Passa não, eu não quero só 7 dias, eu não quero 7 noites, eu não quero só as bênçãos, eu quero a tua presença. Entra, passa não, Senhor. Eu estava pregando para 25 mil pessoas em um ginásio, mas a minha mensagem, o meu ministério entrou numa questão de secularismo. Eu só ia só para ir. Eu só queria pregar para cumprir a tabela. E naquele dia todo mundo sentiu, todo mundo recebeu e eu nada. Todo mundo alegre e eu não. Mas de repente um menino que estava com muleta, solta a muleta, sobe no púlpito, bate no meu peito e diz: volta ao teu primeiro amor. Não deixe a presença passar. Vocês têm quase 3h30 de culto. Não deixe a presença passar. Não deixe a presença passar. Aqueles que não vão deixar o fogo se apagar, volta para a palavra. Quer intimidade com a presença? E a Bíblia diz, e eu vou deixar o ministro louvar. Vem cá, pastor. Que um olhou para o outro e disse, quando Jesus parte o pão, comunhão, quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem, Jesus desaparece, e um disse para o outro: não arde em nós. Eu não disse que o seu coração estava ardendo, eu disse para você, o nosso coração. Jesus trouxe unidade, Jesus trouxe comunhão, Jesus trouxe alegria, Jesus trouxe avivamento. Sabe o que significa? Eu quero ver em você o seu coração ardendo. Eu quero ver em você o seu coração ardendo. Eu quero ver em você o seu coração ardendo. Eu quero ver em você o seu coração ardendo. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Glorificar não é o sentir, glorificar é o acreditar. E se meu coração acredita, eu estou sentindo porque eu creio. Alguém está me ouvindo aqui? Existem algumas decisões sérias, mas o Senhor te adverte publicamente. Não dá para agradar todos. Não dá para agradar um e agradar outro. Uma hora você vai ter que cortar. Uma hora tu vai ter que exercer a autoridade. Não vai dar para transferir para os outros aquilo que tu tem que fazer. A autoridade é contigo. Quem vai para lá, quem vai para B. Quem levanta e ser é o pastor da igreja. Não é um nem outro. O cajado está na tua mão. E prepara, que até o final dessa cruzada, eita, milagres vão voltar a acontecer. Não através dos pregadores, mas das tuas mãos. Porque assim foi marcado o seu ministério. E o Senhor diz a tua... cadê a tua esposa? Traga ela aqui. Reveste a ravala. Traga a irmã Silvana aqui agora, meu Deus. A batalha espiritual está tão travada que a saúde dos teus filhos tem sido retalhada e a tua saúde tem sido atacada. Mas o Senhor te diz publicamente: as palavras malditas de alguns você cai por terra hoje. Porque tu disseste na tua sinceridade: Senhor, eu estou cansada de comparação. Eu estou cansado de dúvida. Eu preciso que o Senhor renove o meu ministério, porque está na hora, diz o Senhor. Eu entrego a autoridade a ti, então pode abrir a tua boca também, diz o Senhor dos Exércitos. Vem cá, pastores, vocês dois.
Vem cá os dois, que é de fora. Isso, vem cá. Eita, desculpa, eu sou profeta, irmão. Ei, é da forma que Jesus quer e da maneira que Ele quer. Deus está falando aqui. Se não fosse, já tinha ido embora, mas tem unção nessa casa aqui. Aleluia. Sobre o coração dela. Tem dia que a gente tem que perdoar a igreja. Porque tem dia que a própria igreja nos fere. Porque quando machuca os nossos, fale de nós, mas não fale da nossa casa. Fale de nós, mas não fale dos nossos. Você quer maltratar o coração de um pastor? Fira a família dele. Machuque a família dele. Mas escute uma coisa: com a mesma medida que você medir, a tua casa será medida. Por que vocês dois? Porque a ferida que eles dois viveram e estão vencendo, vocês dois precisam vencer. Porque as dores que vocês estão vivendo, era para ter desistido, mas hoje o Senhor está dando um sinal. Ainda não é tempo. Eu ainda tenho honra, diz o Senhor dos Exércitos. Por algumas vezes, mulher, tu tentou desistir. Olhou para a tua pouca idade, olhou para a tua estrutura, mas eu sempre te visitei às 5:30 da manhã. Anda lá, xaraba. Então hoje é dia de renovo. E ministre um no outro. E se tiver dois que tiver na mesma unção, quando o Júnior estiver cantando, meu irmão, a unção que está aqui será liberado na vida de alguém aí. Quem acredita, comece a adorar, comece a adorar. Ministra, pastor. Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Você ainda tem alguns minutos para incendiar. E meus dias eu entrego em suas mãos. O meu deitar eu cantarei a bondade de Deus. Foi liberado a chama. Tu tens sido tão fiel. Tua bondade não tem fim, não tem. Todo ar que eu respiro, eu cantarei a bondade de Deus. Sua doce Traz essa criança aqui. voz me conduz em meio ao fogo. A senhora escuridão, vai abraçar essa criança, ao meu lado sempre. porque existe o está. mistério de Deus agora. Essa é uma casa de gerações. Eu sei que és meu pai. Deus é Deus de Abraão, E Isaac amigo e Jacó. também. Deus é Deus de Eu gerações. viverei Essa geração a bondade pagou o preço de Deus. para que essa geração recebesse. Receba a profecia. O fogo que incendiou essa geração vai incendiar essa geração. Tua bondade não tem fim, não tem. Com todo o ar que eu respiro, eu cantarei. Quem vai me ajudar a adorar? Bondade de Deus. Sua bondade
Alguém já está recebendo. Com todo o fôlego que tem, cantarei a bondade. Eu preciso fazer 2 orações aqui. Em 2 minutos. É o seguinte. Eu preciso orar por aqueles que decidem hoje dizer: não vou acabar o ano de 2023 apagado, esquecido e parado. Pode ter começado na luta, pode estar no meio da luta, mas o processo vai chegar ao fim, porque aquele que é fiel entrou na minha casa. Quem vai orar comigo e profetizar que ainda este ano vai viver milagres? Quem precisa? Corre! Quem quer sair daqui incendiado? Se eu fosse você, eu corria. E o templo do Senhor, ouvi cantar crianças, e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Cante. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Escute. Posso pedir uma canção? Posso? Cadê? Posso pedir uma canção? Sabe aquele hino antigo? Eu navegarei. Ele não é um mantra, mas tem certas letras que tem uma característica de milagre. Alguém entende o que eu estou dizendo? Você está a entender? Essa será uma semana profética. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, meu amigo. Aonde ninguém acredita, o Senhor investiu. Num processo que as pessoas dizem não tem jeito, é onde Ele entra, onde Ele conserta, onde Ele transforma. O que Ele tem para a tua vida é muito lindo para te deixar do mesmo jeito que estava. Tem fogo aí sim. É mentira de Satanás que você perdeu a esperança. Você está cheio da presença dEle. Releve a tal, a chuandarabá. Eu sinto Jesus aqui na casa. Eita, Senhor. Olhe para mim, meu filho. Olha bem para mim nos meus olhos. Pastores, eu preciso da ajuda dos senhores. É hora de ministração. Preciso de alguém comigo aqui. Vem cá. Meu filho, eu não lhe conheço, mas quando você estava caminhando para cá, a visão espiritual que Deus me deu foi essa. Sabe quando tinha aqueles pesos antigos, que a gente tenta se levantar e não consegue, como se tivesse algo pesado? A gente começa algo e não termina. Parece que tudo está contra nós. Hoje, quando esse homem de Deus colocar a mão sobre você, acredite, toda a obra maligna que foi enviada para amarrar você e sua família, hoje vai ser destruída pelo poder que há no nome de Jesus. Eita, meu Deus, que visão linda. Eu não vejo pessoas com roupas comuns aqui, pastor. Eu estou vendo homens e mulheres armados com armaduras espirituais aqui. Começa a guerrear, porque o milagre é seu. O milagre é seu. Diz o Senhor: hoje eu ordeno o vento, hoje eu ordeno o mar. Ter Jesus no barco não é dizer que não vai ter tempestade. Ter Jesus no barco é garantir que o barco não vai afundar. Então o Senhor hoje renovará as tuas forças, porque a tua casa precisa ser protegida pelo Senhor. Pode levantar a mão lá dentro, porque toda peleja ao contrário hoje cai por terra, diz o Senhor dos Exércitos. Podemos orar, irmãos? Quem pode adorar comigo aqui? Há anjos no meio, há milagres aí. Quando eu terminar de orar, vocês cantam, por gentileza. Eita, eu quero encerrar, Jesus. O pastor, hoje o pastor Washington me pegou ali na padaria, disse que pregou em 15 cidades.
Eu preguei em 5, estou exausto. Eu não queria, hoje é minha folga. Mas eu disse que 30 dias eu tinha que parar, mas Deus tem mistério forte com essa casa. Aquele senhor de camiseta preta. Oh, glória. Para o senhor crer em Deus, foi milagre. Para permanecer em Cristo, é milagre. Para estar vivo, foi milagre. Mas continuará sendo milagre. Porque o Senhor vai usar a tua vida no meio da tua parentela ainda. Porque ainda tem uns que resistem, mas não vai resistir, porque o dom da ciência de Deus vai te invadir. Pactos passados não podem ser ressuscitados, porque quem é selado no sangue, não existe não encantamento. Pastor, vem cá, pastor, vem cá. O milagre é com a sua mão, vem cá. O Senhor vai lá, vai tocar na veia do pulso dele, porque Jesus hoje tem um livramento para este homem. Vem cá, meu pastor. É isso, leve. Se fosse você, ficava ligado. Eita, manda lá, sume lá. Tem uma senhora lá fora que está na janela ali de frente ao bazar. Isso, vestido azul. Meu Deus, alguém aponte ela para mim lá. Isso, precisa vir aqui não, irmã. É ela. Tá vendo, obreira? Olha para mim, obreira. Não, obreira, escute. Eu quero que a senhora abrace ela. E a senhora vai dizer desta forma: que vai ter equilíbrio, pois a pressão arterial dela hoje, o inimigo queria roubar a vida dela hoje, mas hoje Jesus está dando livramento a essa mulher agora. Abrace ela ali agora. Olha, Jesus já está fazendo milagre aqui e você está observando. Se eu fosse você, eu adorava. Lamande canamara tidarabacala coride rebibarababodô camanda darata. Meu Deus. Ei, pastores. Essa festa já é tradicional nessa cidade. Entenda, como está sendo transmitido, eu tenho que tomar cuidado com a linguagem, para não ter perseguição. Está me ouvindo? Mas entenda a linguagem. O mundo oculto das trevas levantou seu exército, e eles em junho eles fazem pacto para que esta festa não tenha milagre, para que o céu esteja fechado. Estão batendo os tambor agora, mas Jesus está dizendo na minha alma, porque tem sinceros aqui, e o céu foi aberto. Escute, pastor disse que era para me dar lugar, eu estou dando lugar. Olhe nos meus olhos, irmão. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, crente não tem passado, crente tem testemunho. Deus não nos chama pelo nosso passado, Deus nos chama pela nossa identidade nele. Olhe nos meus olhos. Está na hora de superar. Se eles não querem aceitar a sua transformação, é com eles. Mas quem te tirou daquela roda, daquele lugar, foi o Senhor. E naquela madrugada que aquela entidade te oprimiu, tentando roubar a tua vida, tu dissesse: se o Deus dos crentes é vivo, que Ele me livre hoje. Ele ouviu, e Ele te diz: meu Deus, Jesus está aqui. E tem gente ainda duvidando. Vai embora, incrédulo. Aqueles exames não vai dar nada, porque hoje Jesus é a tua saúde, diz o Senhor dos Exércitos. Eita, desceu algo de Jesus aqui na vida de alguém aqui. Abra suas mãos. Eu quero parar. Eu preciso de um obreiro aqui, de uma mulher de Deus aqui. Uma mulher. Calma, me escutem os mistérios. Só faça quando eu mandar. Eu quero que a senhora abra suas mãos, porque as suas mãos vão representar duas vidas que preocupam muito o seu coração.
E tudo que tu pôde fazer, tu já fizeste. Tudo que tu pudesse aconselhar, correr, lutar. Chega um ponto que a gente cansa. Não que a gente desiste, mas que a gente cansa. Mas quando essa mulher de Deus colocar as mãos sobre as suas mãos, o Senhor vai renovar as tuas forças e vai te dizer: haveria uma grande confusão por causa daquela porta. Mas o advogado que não perde causa entra, vai bater o martelo e o nome dele vai ser glorificado. Tu dissesse: Deus, não deixa eu sair daqui sem ser renovado e saber que o Senhor é comigo. Recebe o toque do Senhor. Meu Deus, tem batismo com o Espírito Santo aqui, viu? Tem fogo de Deus nessa galeria aí. Cadê os líderes de jovens desse ministério, que eu tenho que entregar algo de Jesus aqui? Quem é o líder de jovem desse ministério aqui? Quem? Então, jovens desse ministério, escutem. É um tempo de ser exército. O tempo de se esconder acabou. Chegou a hora de ser guerreiros. Chegou a hora de assumir quem vocês são na presença do Senhor. Eita, que coisa! Vai ter avivamento, sim. Quem crê nisso? Abra suas mãos. Deixa eu orar por vocês. Eu vou passar para o pastor. Vai sair daqui apagado? Já está incendiado? Haverá milagre na sua casa? Já está tendo milagre na sua casa? Sim ou não? Então feche os seus olhos. A segunda oração que eu quero fazer, você já vai orando, apresentando o seu milagre aí. É 2 minutos. Ah, pastor, o senhor está exagerado, passou do horário, já interrompeu. Estou nem aí para a sua opinião. Mas tem uma vida aqui hoje. Meu Deus. Vai, irmãos, ora em espírito, é batalha. A intercessão fica ligado. Os anciões que são colunas de oração, por favor. Volta para Jesus agora, volta. Ali a irmã Tereza, 95 anos, que é intercessora. 95 anos clamando. É, irmã Tereza. Aonde está a primeira vida? A igreja ora em espírito. Que enquanto você vai orando, Jesus mudou a sorte de Jó quando ele orava para alguém. Tem uma vida aqui hoje que você já desistiu até de você próprio. Mas o Senhor está te dizendo: eu não te deixei no caminho. Eu não desisto de você. Onde está a primeira vida para Jesus? Se tiver, o momento é agora. Não vou insistir muito, que eu já tenho que orar para não passar das 10. Aonde está a primeira vida para Jesus? Já vem a primeira. E a igreja vai orando. Eu estou mandando você orar. E se uma vida aceitou Jesus, você olhou para a cara desse irmão, esse irmão está do mesmo jeito que ele entrou aqui, aí ele com Jesus. Estou esperando a segunda. Estou esperando a segunda. Cadê a segunda? Me ajude, obreiros. Cadê a segunda vida? Não olha para os lados, mas é para orar em espírito. Só os obreiros. A igreja vai intercedendo. Espírito de loucura, surto psicótico, seja amarrado agora pelo poder que é no nome de Jesus. Eu estou esperando a segunda vida para Jesus. Vai orando, igreja. O principado tem que cair. Eu estou esperando a segunda. Cadê a segunda vida para Jesus? Tem aqui ou não? Não vou persistir. Cadê a segunda vida para o Senhor? Não? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu estou esperando a segunda vida. É só levantar a mão onde você está. E correntes começam a cair no nome de Jesus. Vai orando, igreja. Quer ser um milagre? Vai orando, igreja. Vai orando, igreja. Não? Deus abençoe. Pai, eu oro pelo teu povo agora. Eu oro pela tua igreja agora. Eu intercedo pelo teu povo. E a primeira oração é sobre o teu servo que está te confessando publicamente como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu te peço, Senhor, perdoa os seus pecados, purifique no sangue de Jesus. Mas em 1 minuto, nessa canção, aonde tiver um adorador que acredita que não é tempo de estar apagado no caminho,
Aonde tiver um adorador que acredita que a esse ano ainda viverá milagre na sua casa, aonde tiver um adorador que acredita que o seu ministério não vai se apagar, que o seu ministério não vai parar, ei, manachurra manácia, aonde tiver um adorador que acredita que Jesus vai batizar ele com teu espírito agora, aonde tiver um adorador que acredita que Jesus vai renovar ele em línguas estranhas agora, é pelo poder que é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aonde tiver um adorador que acredita nesse fogo, receba o poder de Deus onde você está aí. Começa a dar lugar, seja cheio, 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 cheio da presença do Senhor onde você está. Receba o poder de Deus aí. Há milagre de Deus para sua casa no nome de Só louve, só louve, só louve, só louve, só louve. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma inspiração. Cante! Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Cante mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Escute, amanhã 19 horas volte todos, traga mais alguém. Pastor Washington Luiz já está na cidade. Amanhã cantor Creito Queiroz. E 19 horas o Ministério Louvor já vai estar aqui. O Ministério Louvor da Explosão de Milagre já estará louvando a Deus e a glória de Deus já se manifestando. Venha, você que tem um parente, passa um link para ele assistir na cidade dele, no estado dele, ou no país que ele estiver. Manda a Explosão de Milagre, lança o link na tela para os irmãos pegar, viu? Eu não sei quem que tem um link aí. Lançar um link para eles mandarem lá para os parentes que estão em outros países, outras cidades, outros estados. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todos cantem. Amém.